Uai, conta aí! Uai, conta aí! Antes de começar o nosso episódio de hoje, quero falar do nosso patrocinador, a Max Wi-Fi, internet rápida e sem limites. Ela é força, determinação e também está à frente da jornada que motiva mulheres a viver o seu propósito. Ela é influenciadora, palestrante, promotora de evento, uma mulher incrível, negra, está à frente de vários projetos grandes em Uberlândia. Alessandra Fabiani! Olha, que show de bola ser apresentada por duas mulheres lindas, maravilhosas. Obrigada. Que eu admiro muito. Muito obrigada pelo convite. Quero desejar para vocês muito sucesso nessa jornada. Estou acompanhando, já estou assistindo os episódios. Podem contar comigo sempre, que eu estarei lá sempre no YouTube, vendo e ouvindo vocês também. Obrigada. E estamos aqui, vamos aí. Quero ver o que vai ser hoje aqui, as perguntas. Nós estamos amando ter você aqui nessa bancada. E ter aceitado o nosso convite, né? Que veio de uma festa de De aniversário, estava que comemorando. Fomos lá ver ela, presentear ela. Prestigiar. Prestigiando ela, né? Ai, muito obrigada. Foi assim uma semana muito incrível, né? Até amanhã eu estou comemorando, né? Que maravilha! Porque eu sempre falo, né? Eu comemoro meu aniversário 5 dias antes, o dia e 5 dias depois. Então, até o dia 15, estamos aí recebendo parabéns. É ela, né? Recebendo presentes, homenagem, o que quiserem. Porque, gente, eu cinquentei, né? Cinquentou. Não é à toa que a gente 50. Então, agora... Estamos aí até o dia 15. Eu sei que você vai ver também esse podcast depois do dia 15. Não tem problema. Aceitamos também. Adoro! Quem é esse turbilhão Alessandra Fabiani? Ai, gente, esse turbilhão Alessandra Fabiani é uma mulher que está sempre em busca de ser uma mulher realmente muito determinada. Uma mulher em busca de um propósito muito maior, que é ver outras mulheres assim, correndo atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Sou uma mulher muito sensível, parece que não, mas eu sou muito sensível. Mas também sou muito determinada. Né? E quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém me faz me tirar aquilo ali. Então, eu vou em busca disso tudo. Filha, não sou casada, meus filhos são os meus pais, né? Meu pai que já se foi, minha mãe que eu cuido dela. Sou uma irmã de três irmãos maravilhosos, tenho 5 sobrinhos. Nossa, família grande. Inclusive, família grande. E sou aí uma mulher que procura, de todos os dias, renovar para poder continuar seguindo e encontrar o meu caminho, né? Que eu tenho certeza que eu quero ser, tenho certeza onde eu quero chegar. Então, eu estou todo dia em busca dele. Esse é o turbilhão, Alessandra. É verdade. Alessandra, como você já mencionou, você tem irmãos, né? Como é ser a única mulher entre irmãos, ter um pai militar e como você mudou a sua visão sobre a vida? Então, quando todo mundo questiona quando é pai militares, né? Eu nunca tive esse problema com meu pai ser militar na minha vida, né? Ele sempre foi... Pra você ter uma ideia, meu pai foi militar durante 30 anos, eu nunca vi uma arma dentro da minha casa. Olha. Nunca vi meu pai falar de violência dentro da minha casa. Meu pai era um pacificador. E ser a única mulher dentre 2 irmãos até um certo tempo, depois chegou o Diogo, que é o nosso irmão do coração, que veio junto com a gente... eu sempre fui a querida do meu pai, eu posso dizer isso hoje, assim, né? Então, a gente sempre foi muito parceiro, né? A gente tinha uma ligação muito grande, então, tudo que a gente ia fazer junto. Então, hoje, por exemplo, eu gosto muito de futebol, porque eu gostava de sentar e assistir futebol com meu pai. Meu pai era o único que me apoiou quando eu comecei a jogar. Meu pai foi me assistir jogar pela primeira vez e me deu apoio, me dava bola, me dava joelheira, tênis, tudo para eu poder seguir minha carreira. Então, assim... E tudo, né? Em todos os momentos, até com a União das Influências, né? Ele sempre falou assim, eu vou te bancar. Então, eu nunca tive esse problema com relação ao militarismo. Porque meu pai sempre foi uma pessoa assim, que chegava para mim e falava assim, minha filha, por exemplo, quando eu era adolescente, que iria sair. Meu pai nunca chegou para mim e falou assim, você não vai. Ou você vai e volta 8 horas da noite. Ele falava assim, você vai e você sabe a hora que você tem que chegar.
Eu nunca ultrapassei o horário. Então, tipo assim, só que eu era esperta, né? Eu também não era boba. A cada ano eu ia aumentando. Então, um ano eu ia para as festas, chegava até 9. Aí, no outro ano, eu aumentava para 10, entendeu? 11. Deixava ele acostumando. Sim, e assim foi. Então, assim, meu pai sempre foi um pacificador, né? E ele passou isso para mim e a nossa dedicação juntos, então... E aí, meus irmãos, hoje a gente também é dessa forma, assim, também a nossa... eu e o Luizinho, a gente tem uma interatividade muito grande. Somos uma família, assim, meu pai conseguiu tornar uma família feliz. Então não tem muita essa divergência de ser mulheres, não. Porque eu acabei ficando no meio dos homens, né? A gente gosta muito a maioria das coisas, a gente gosta tudo muito junto. Então, por gostar tudo muito junto, fica muito fácil. Assistir futebol comigo, com meu pai e com meus irmãos era festa. Ai, que bom. É bater na parede, bater na porta, gritando pro Santos, gritando pro Fluminense, entendeu? Então é desse jeito. Maravilhoso. Antes de tudo, o vôlei foi seu primeiro amor, né? Foi. Conte como foi. Então, eu sempre fui uma menina diversa, né? Eu já, desde quando eu me entendo por gente, eu era gordinha. E uma menina negra na escola. Então, eu sempre... qual que era o meu lugar dentro da escola, né? Nas salas de aula? Era excluída, sentando no fundo, aquela coisa. E quando começou na escola a história de você poder fazer educação física, eu vi na educação física uma forma de poder me sobressair e não sofrer tanto quanto a gente sofria quanto o bullying, né? De ser chamada de cabelo de bombril, de chamar a gente de balofa, disso, daquilo. Então, eu sempre driblei muito isso quando era menor, né? E foi aí que eu comecei a jogar. E eu vi porque eu sou ariana. Então, eu tenho uma liderança assim, muito forte em mim, né? Eu sou uma pessoa assim, que gosto de liderar, gosto de estar à frente disso, sou muito competitiva. E o vôlei me fez fazer isso, né? Então, era onde eu me sobressaía, onde as meninas me viam como uma liderança. E eu fui começando a gostar daquilo, né? De competir, de poder estar indo. Então, desde os 10 anos de idade, o vôlei veio e ele tomou conta de mim mesmo. Eu vivia de vôlei. Eu ia para a escola por conta da educação física mesmo, porque eu sabia que eu ia jogar, né? Além do vôlei, eu joguei muito handball, mas o vôlei sempre foi minha grande paixão. Então, o vôlei hoje também me serviu, foi meu primeiro amor, mas serviu também para me poder conseguir caminhar dentro desse grande preconceito, né, que eu vivi durante muito tempo. Ative o sininho, vem com a gente. Você foi catequista, também participou de grupos de jovens, ainda trabalhou com menores infratores, né, Alessandra? Sim. De onde vem essa força para transformar realidades desde tão cedo? Menina, acaba que tudo isso tem uma correlação com meu pai, né? Meu pai sempre fez com que a gente fosse... Tinha que ter uma religião, tinha que ter alguma coisa. Então, ele sempre fazia eu poder ir à missa, né? E dentro disso, porque a gente pegou e eu comecei a ir à igreja, comecei a frequentar. Lá em Brasília, a gente é muito forte essa questão dos jovens dentro das paróquias, né? E foi onde eu comecei a trabalhar como catequista. Com 12 anos, eu já era catequista das crianças menores. E aí eu fui catequista dos pequenos, catequista de adolescente, catequista de crisma. E dentro disso a gente foi crescendo dentro da paróquia. E a gente crescendo dentro da paróquia, a gente vai articulando. Então a gente montou os grupos de jovens, né? Eu participei lá na paróquia São Marcos São Lucas em Brasília, o meu grande amor também da minha vida, a paróquia São Marcos São Lucas. A gente criou os primeiros grupos de jovens. O meu primeiro grupo de jovens chamava País e Bem. Então, para você ter uma ideia, um grupo de amigos, a gente reuniu e começou. Então, a gente, além de levar a evangelização, a gente queria fazer algo mais. Né? Então, quando eu completei 18 anos, eu fui para um movimento chamado Movimento Joia. E dentro desse movimento, a gente tinha que escolher em alguns lugares para trabalhar. E eu comecei trabalhando com o subgrupo do menor, que era que a gente ia toda semana lá em Brasília, não são bairros, são cidades satélites, né? A gente escolhia cidade satélite e ia trabalhar com menor infrator na rua, porque lá em Brasília tem muito infrator. Né? Na época que a gente começava, os menores ficavam nas praças, lá nos lugares, nos comércios, e a gente ia reunir, buscava eles para poder evangelizar e tirá-los das ruas. E aí eu fui me apaixonando. Né? A gente foi fazendo esse trabalho.
E é realmente por amor mesmo, por amor a Deus, de poder tirar essas crianças. E depois eu trabalhei com outros também, né? Fui da pastoral do Renascer, que era que visitava idosos, que me deu hoje também todo um legado assim hoje para me poder cuidar da minha mãe, né? Porque eu vivia muito de visitar os idosos. Tinha a pastoral da saúde, que era visitar. É engraçado, né? Você falando agora eu fui ver essa trajetória, tudo que eu fiz na minha vida, na adolescência, hoje eu passei por ela agora no momentos, né? Porque quanto tempo eu fiquei com meu pai no hospital, né? Era de 4 em 4 meses, a gente estava lá hospedado. A minha mãe, que eu tendo que cuidar, questão de poder cuidar dos idosos, né? Então, parece que a vida é uma trajetória, né? É círculos, né? São círculos. Alessandra, o que fez uma jovem de 18 anos trocar festas por presídios, asilos e hospitais? Deixa eu te falar, mas eu não trocava festa, não. Fazia tudo e ainda para festa. Fazia tudo, a programação era completa. O sábado já era tudo determinado. Porque, uma coisa, Brasília não para, né? Não. Então, assim, Brasília, de segunda a segunda, você tem movimentos. Sim. E lá a cultura é muito grande, né? Então, a gente, quando jovem, a gente saía muito. Frequentava teatros, essas coisas todas. Então, no final de semana, que era os dias de visitas, a gente já se programava de manhã, porque é muito... Assim, você fica o dia inteiro encarcerada. Isso. Na realidade, eu passei quase 4 anos, todos os sábados encarceradas. Nossa. Porque chegava... Assim, todo sábado, né, gente? Porque a gente chegava lá para poder fazer evangelização a 1h da tarde. E abria as trancas. E você entrava ali, né? E ficava ali até 5h da tarde. Nossa, muito tempo, hein? E se acontecesse alguma coisa, acabou, né? Você estava lá. Estava lá, mas Deus era maior, o nosso objetivo era maior. Mas é muito a questão mesmo de você saber o seu propósito de vida, né? Eu sempre fui muito religiosa, minha avó era muito católica, eu sou muito católica também. E tudo isso é em prol realmente de ajudar as pessoas. Porque quando você está aqui, quando você pensa assim, nossa, presídios são pessoas... Você só pensa na questão do bandido, né? Daquela coisa do mal. Mas a gente sabe que as pessoas que estão ali fizeram as coisas erradas, mas elas também são seres humanos. Sim. Então, se existe a possibilidade dela poder reverter aquela situação... E eu sei que a gente reverteu muitas vidas, né? Tanto que hoje a gente tem vários deles que hoje são pregadores, que criaram família, que já cumpriram suas penas, estão fazendo... Estão vivendo. Então, o meu propósito, o que fazia eu trocar mesmo, era saber que existe a transformação. Sim. Então, por saber que existe a transformação, que existe realmente algo melhor, foi o que me levou a poder fazer isso, né? E eu sinto muita saudade de poder fazer esse trabalho, de poder estar com eles lá evangelizando. Ah, interessante. Alessandra, você quase seguiu a vida religiosa. O que te fez desistir de ser freira? A madre do convento. Então, nesses grupos de jovens, eu te falei que o grupo de jovens chamava Paz e Bem, né? Então, a igreja que a gente frequentava era franciscana. E nós tínhamos um grupo muito grande, a gente tinha um grupo de 5 amigos que a gente se dizíamos amigos mesmo franciscanos. Tanto que a gente tinha até um legado para a nossa amizade, que era um símbolozinho de São Francisco que a gente andava juntos. E aí a gente tinha aquele negócio que a gente queria ser, de todo jeito a gente queria. Um amigo meu queria ser padre e eu queria ser freira. E aí a gente foi para... A gente, lá na paróquia, sempre tinha o tempo, né? E a gente pegou e me levaram uma semana para poder ficar lá no convento. Lá. Aí eu acho que eu era muito comunicativa, eu quis começar a mexer, porque as franciscanas são um pouco mais reclusas, né? Eu queria ser Clarissa, que vive trancada, né? Que tem clausura mesmo, né? Nossa. E aí eu queria pôr os cantos de louvor os mais animados, entendeu? Eu já queria fazer um grupo das noviças de grupo de música. Aí muda tudo. Aí, com 4 dias que eu estava lá, a madre me chamou. Ir embora. Não, ela me chamou, ela pegou e falou assim, Alessandra, a gente gostou muito de você, mas a gente viu aqui que a sua vocação
Não é a sua vocação ser freira, a sua vocação é você ir e pregar o evangelho, que seria ser catequista. Foi onde eu voltei, e aí eu não larguei mais a catequese, né? Nossa. Mas foi frustrante na hora? Foi, mas depois eu entendi. Depois Você não tinha perfil. Não era perfil, Não né? era pra ser. Eu queria ter a vocação, mas eu não tinha vocação, Não né? tinha. Mas ela me deu a vocação real, né? Que era realmente poder evangelizar de uma outra forma. E foi onde eu fui. É muito interessante. Quem vê elas nunca pensa, né? Gente, Nunca esse na podcast vai vida. ser história, porque essas histórias eu não contei em lugar nenhum. Não, e Ó. quando ela me mandou, eu falei, Estão me mentira. conhecendo estão me conhecendo assim lá na raiz. Pois é, eu fiquei impressionada quando eu vi. Falei, mentira, não é possível. Não, mas gente, era sério mesmo. Eu fiz uma bagunça no convento. Nossa. Eu queria Ai, fazer Jesus. música que todo mundo louvando, era alta e as Ela ia querer até encurtar a roupa das noviças. É, olha, Jesus. Max Wi-Fi conectando você à velocidade da luz. Quando você percebeu que sua vida podia inspirar outras pessoas sobre influenciar? Lídia, eu fiquei muitos anos, por mais que eu estivesse contando aqui para vocês essas histórias, catequizando, evangelizando, formando grupo de jovens, sempre teve uma menina, uma mulher, uma adolescente reclusa dentro de mim mesma, que chorava todos os dias no travesseiro, que não se aceitava, Nossa. que sofria preconceito dos amigos até, mas que levava aquilo ali para não se sentir totalmente excluída, às vezes levava na brincadeira, né? Mas para não sair da turma, né? E eu vivi durante muitos anos assim, tanto que quando eu conto a minha história de quando eu fui me aceitar, realmente foi realmente uma revolução. Porque eu me olhava no espelho, eu não me aceitava. Até os 39 anos, eu nunca tinha dito no espelho, eu me amo. Nossa. Eu sempre olhava no espelho e eu achava algum defeito em mim. Né? Por conta de me ver, querendo me ver de acordo com o que as pessoas queriam que eu fosse. Não de acordo com o que eu era. E quando eu percebi, quando eu fiz a minha... eu parei, né, durante muito tempo, depois que eu vim embora para Uberlândia, eu parei de trabalhar com essa parte voluntária, porque eu não queria... Porque quando meu pai veio embora, meu pai veio para cuidar dos meus avós, né? E eu era assim, eu estava no auge da minha maturidade, da minha segmento como evangelizadora, mexendo com um grupo de jovens, com uma profissão estável, que eu trabalhava como chefe de departamento pessoal. E você falar assim, você vai embora, você vai perder seus amigos, porque distância acaba com tudo. E aí foi pior ainda. Então foi onde eu fiquei aqui, fiquei muito tempo. Eu fiquei 2 anos morando aí, indo e voltando, até que eu fiquei doente, lá em Brasília sozinha. Meu pai foi me buscar. Ele falou, não, eu tive uma inflamação no externo que ninguém achava, descobriu o que era. Meu pai foi me buscar e foi onde eu fiquei definitiva aqui em Uberlândia. E aí foi onde eu tive uma depressão, tive várias coisas, outras situações, até tentei continuar a vida fazendo as coisas aqui, mas aí com o tempo. E aí, para não cortar um pouco, depois que minha mãe teve a queda, que eu tive que sair do meu trabalho, ficar em casa com ela, foram 15 anos. Foi onde eu cheguei e falei assim, eu não aguentava mais, não existia mais, Alessandra. E eu já estava vindo de um processo de que eu realmente precisava me aceitar. Aí foi onde eu falei, não, eu vou voltar. Eu cheguei para minha mãe, para os meus irmãos, falei assim, olha, agora não sei o que vai ser, mas eu vou voltar a trabalhar, vou voltar. E foi onde eu fui, que eu fui para Florianópolis, na época de férias, que eu tinha voltado a trabalhar, estava de férias. Eu falei, não, eu vou voltar, eu vou ser diferente. Aí a primeira coisa que eu fiz, quando eu falei que eu estava de férias, eu peguei, fui lá na agência, comprei passagem, comprei tudo. Passei na loja de biquíni, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um biquíni. Olha. Porque eu ia sozinha, eu falei assim, todo mundo, eu falei assim, eu não sei se eu vou ter coragem, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, que eu vi o mar de Florianópolis, que eu saí, tem até um vídeo, quem passar bastante lá no meu, eu cantando, é água do mar, é marecheia,
Clareia, que é uma música de Clara Nunes, que eu vi o céu, que eu vi o sol, que eu vi o mar, e eu andando, eu tinha botado o biquíni, estava de canga, eu tirei e andei na praia, e que eu olhava e que ninguém estava olhando para mim. Aí eu falei assim, E a partir daquele momento foi um momento de virada de chave mesmo. Eu já estava nesse processo. E foi aí que eu encontrei uma pessoa lá, um amigo que você sabe que essas viagens que você faz sozinho, você vai encontrando grupos, né, e vai juntando. E ele era cabeleireiro em Maceió. E ele tinha essa mania de negócio de... Tudo que eu tirava, ele tirava foto, ele falava assim, posso? Eu falava, não, vou passar. Posso, olha o tanto que ficou legal, o tanto que ficou bonito e tal. Ele falou, você podia começar a fazer isso. E foi onde eu comecei a fazer os vídeos e comecei a postar as fotos. E as pessoas começaram a gostar. E aí foi quando eu voltei para cá, eu falei assim, gente, eu acho que esse processo que eu estou passando, desse autoconhecimento meu, eu posso começar a fazer para as pessoas. E foi onde começou tudo. Todo mundo começou falando, nossa, Alessandra, estou te admirando tanto, que você está se amando, você está fazendo tudo isso. Eu falei, gente, eu posso usar isso a favor de poder ajudar. Era uma outra forma de ajudar as pessoas, que eu sempre fui ajudando, né, de uma forma ou de outra. E foi aí que eu comecei a influenciar as mulheres, que aí eu comecei a fazer um trabalho como influenciadora de mulheres diversas, né? E onde todo mundo começou a me seguir, começou a ver, começou a gostar, mas tudo isso dentro do processo de autoconhecimento. Porque eu estava passando pelo processo. Isso. E foi bom porque a gente passou juntas, né? Eu com as meninas que me seguiam. Gente, a minha DM ficava lotada das mulheres falando. Então, desde quando eu comecei, eu via muita gente falando sobre não aceitação, sobre baixa autoestima, da questão da vulnerabilidade das mulheres que estavam trancadas dentro de casa, que o marido não se aceitava. Então, porque são coisas que a gente não vê. Você não vê isso no feed de ninguém, você não vê isso no story de ninguém. É verdade. A mulher, ela só fala para outra mulher em particular. Então, assim, por isso que às vezes vocês nunca vão ver uma mulher diversa com 6, 7 milhões de seguidores. Porque ela tem as pessoas, as mulheres que vai estar com elas vão ser mulheres que realmente querem estar com elas e são fiéis. Eu falo que as minhas 5.125 pessoas que estão ali comigo são pessoas fiéis, são mulheres que estão comigo desde... Eu sei quem está ali comigo desde o começo. Então, muito bom. Começou aí. Então, daí para aí foi tudo. Daí começou todo esse processo. É muito interessante. O acidente da sua mãe tirou do CLT, né? Sim. E te levou para dentro de casa. Como isso te levou a descobrir os eventos? Então, foi porque eu não, por mais que eu estivesse em casa, eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que ganhar dinheiro. Sim. Né? Eu estava acostumada, eu era acostumada a ter minha independência, eu tinha minhas coisas, e eu passei um tempo que eu não tinha mais. Aí como é que eu ia fazer? Então, como a gente sempre teve muita gente da nossa família, teve esse dom com relação à comida, né? Eu comecei a fazer eventos no final de semana. Aí eu pegava festa de formatura, eu pegava 15 anos, eu pegava... acho que eu só não fiz casamento, porque casamento era coisa assim, mas festa de formatura, dia de 100, festa de 100 anos, coisa e tudo, eu fiz demais, fazia muita festa. Eu ia para cozinhar mesmo, era bastidor, ninguém me via, não, era só... Mas você já trabalhou com drink, né? Quando eu te conheci era com drinks. Sim. Alessandra Drinks. Aí tem esse outro lado, porque eu também gosto de fazer drinks autorais. Eu tenho a Lelê, eu tinha até há pouco tempo, quando eu comecei também, junto com influenciando para mulheres diversas, eu fazia drinks todas quarta-feira, ao vivo no Instagram. Nossa. Que eu montava. Aí eu tinha a Lelê Drinks, que eu também levava para as festas da Lelê Drinks. Quando eu estava trabalhando, eu levava os drinks também. Muito bom. Aí depois eu tive que aposentar, deixar eles lá, porque não tinha como seguir com os dois. Porque ou você tem que dedicar, tem que fazer certo. Ou outro, né? E aí foi onde eu comecei. Aí depois disso, eu fiz o Samba da Lelê, que aí começou a dar muito certo. Meu pai veio trabalhar comigo também, onde ele que fazia a comida, então todo mundo gostava. Então aí uma vez por mês a gente fazia o Samba da Lelê. Nossa, maravilha. Alessandra, como a União Fashion Day virou um movimento e não só um evento? Então, aí quando a União surgiu, porque eu sempre fui uma menina que tinha sonhos, né? Então, quando eu fiz o Meetup deu certo, a gente fez o simpósio, fez uma coisa... Eu sempre quis trabalhar com moda, eu sempre tinha vontade de fazer alguma coisa. Eu tenho esse estilo. Muita gente fala que eu tenho um estilo legal, aquela coisa toda. Não sou especialista na coisa. As minhas especialidades hoje, que eu gosto, eu sou uma pessoa... Eu sei que eu tenho uma tendência com relação à moda. E eu sempre quis fazer um evento de moda.
E eu falei que com a União eu iria fazer. Foi onde eu fiz o primeiro União Fashion Day, que era um dia onde a gente levou 10 marcas, 10 marcas aqui de Uberlândia. A gente fez uma noite de Fashion Day com desfile de mulheres. Acho que foi um dos primeiros desfiles aqui no Uberlândia que teve mulheres diversas desfilando de verdade. Mulheres diversas, tá, gente? Não é falsas, gordas, não. Aquelas mulheres que todo mundo fala que é 40, que já tá gordinha, e não. Eram mulheres diversas mesmo. Teve a Karine, as meninas que desfilaram, e foi um sucesso. Desfile de sapato, desfile de boteria. Então virou um movimento, que a partir dali todo mundo começou a querer fazer aquela coisa. Então todo mundo me pergunta, quando que o União Fashion Day vai voltar? Spoiler para vocês. Né? Esse ano. Ó, E vai que vir beleza. com um estilo totalmente diferente. Eu já quero participar. Eu também. E vai ser assim, ó, bombástico. Então, assim, se ele já ganhou uma conotação que todo mundo fala dele até hoje, imagino que vem por aí. Então, ele foi a partir daí, porque eu sempre tive um sonho de fazer moda, de falar, tanto que eu gosto muito sobre isso, né? Então, foi daí que ele surgiu, dentro dessas minhas vontades. E aqui em Uberlândia não tem quase nenhum evento voltado para moda. Cara, eu tenho muita vontade de fazer muita coisa aqui no Uberlândia. A única coisa que me impede de fazer isso é o grande preconceito que essa cidade tem. É. Porque parece que só quem pode fazer as coisas legais aqui tem que ser padrão, tem que ser mulher bonita, tem que ser mulher que tem muito dinheiro, que tem muitos contatos. Porque as ideias que eu tenho, que eu levo às pessoas, de repente eu vejo as pessoas indo lá e fazendo, não fazem. Se eu pudesse, eu faria... Nossa, eu tenho cada ideia, cada coisa aqui para poder fazer aqui. Mas aos poucos eu mesmo vou fazendo. Vai do meu devagarzinho, vai jeitinho. indo. É igual o Meetup. O Meetup, a gente trouxe o Meetup, o formato que tinha, ninguém nunca tinha feito dentro de Uberlândia. Depois que a gente fez, todo mundo começou a fazer. E podem falar o que quiser. Não, já existia. Não existia. Formato de talks, levar o talks com desfile, com influenciadores, a gente foi o primeiro. E aí, depois disso, todo mundo começou a fazer. Aí, agora, nós mudamos o formato dos talks novamente. Todo mundo está começando a fazer do mesmo jeito. Então, quer dizer, querendo ou não, a União está aí, está trazendo inovação. E se as pessoas estão copiando é porque está dando certo. Tá dando certo, né? Vamos preferir falar se inspirando. Se inspirando. Verdade. O que te levou à depressão e como foi encarar isso? São tantos fatores, porque eu tive 3 grandes momentos grandes momentos depressivos. Um que eu já vivia na adolescência, mesmo porque eu vivia uma depressão e não sabia que vivia, né? Mas porque ele era suprido com o esporte, com as ações voluntárias, que eu camuflava essa depressão. Durante o dia eu estava aqui feliz, brincando, e tal, mas quando chegava à noite eu não tinha um suporte. Depois foi uma grande decepção amorosa, né, que eu tive, que me levou realmente ao fundo do poço, que eu não sabia como sair de lá, não tinha apoio, porque meus pais, minha mãe especificamente, minha mãe me teve muito tardiamente, né? Então, assim, a nossa relação não é uma relação muito de mãe e filha que cresceram juntos, que evoluíram, né? Minha mãe já teve, por isso que eu sou mais ligada ao meu pai. Então, assim, e eu tenho algumas restrições, assim, de conversar, eu tenho muito esse negócio de ser muito... Então, foi desse momento. E logo depois, quando eu estava cuidando da minha mãe, né, que eu me via sozinha, não poder evoluir daquilo que eu queria fazer, né? Porque eu sempre fui muito de querer fazer, de poder fazer. Tanto que hoje tem uma das meninas que me conhece, ela fala assim, Alessandra, eu não aguento a sua energia, você tem muita energia. Não é energia, é vontade de fazer. É de querer estar ali, de poder levar. Então, se alguém me chama... Quando eu estava saindo aqui, a gente estava vindo para cá, uma amiga minha, a gente estava conversando, de repente ela falou assim, eu falei, cara, isso dá um projeto, isso dá um quadro. Já mandei para ela já criou um negócio, a gente já estamos criando um projeto juntas. Então, assim, para poder fazer. Então, aí a depressão veio dessas partes. Aí foi onde a última foi essa. E depois disso, depois que eu comecei a fazer meu processo de autoconhecimento, graças a Deus, ainda não tive. Estou num processo muito difícil, agora com a perda do meu pai, mas eu não penso que ele ainda está... Eu ainda estou de luto. Eu não estou em motivo de depressão, mas eu estou de luto. Sim. Tá gostando desse bate-papo? Bora curtir e comentar. Vamos movimentar. O que te moveu a transformar Conexão em Movimento com a união das influencers,
Meet Up e Prêmio de Empreendedores. Gi, quando eu comecei a influenciar, eu comecei a observar as influenciadoras aqui de Uberlândia. Aham. E elas começavam, tipo assim, existia muito uma turminha, todo mundo, elas eram muito juntas, elas começavam a fazer os movimentos só entre elas. E elas tinham um negócio de fazer Réveillon das influências, não sei o que das influências, reunia as marcas, chamava só, e só chamava as Só mesmas elas. influenciadoras. Aí eu falava assim, cara, eu estou influenciando uma coisa, ninguém me chama, ninguém me coisa tudo. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Aí eu fui no encontro, aí uma primeira vez me chamaram para um encontro, só que era daquelas de influência de casinha. Eu não fazia nada de casinha, mas me chamaram. Acho que me chamaram por causa dos drinks. Aí lá eu conheci a Mariana, conheci a Camila Signato, conheci umas outras. Camila não andava com a gente. É. E eu conheci as outras. Aí depois que acabou aquilo lá, eu vi uns negócios falando assim, gente, aí tava todo mundo fazendo um monte de coisa, e de repente... Aí eu peguei e virei assim, um dia eu estava passando o feed, eu falei assim, cara, gente, já que ninguém chama a gente para poder fazer as coisas, a gente tem que fazer o nosso, né? Então, aí eu estava conversando com a Mariana, falei, Mariana, vamos fazer um jantar um Natal das Influencers? Aí ela falou assim, jantar, ai, Lelê, será que esse trem dá certo? Eu falei, vamos, mas só que nós vamos chamar só as influências pequenas, não vamos chamar nenhuma influência grande. E nós vamos fazer um jantar do Natal das Influências, vamos levar todo mundo, vamos levar até a televisão nesse trem. Olha. Aí eu peguei e falei assim, ela pegou e falou assim, Lelê, eu acho que não vai dar certo. Eu falei, vai. Falei assim, você tem um contato das influenciadoras algumas aí? Eu já peguei algumas aqui, vamos pegar. Aí chamamos todo mundo num grupo, montamos essas meninas e no decorrer da organização desse grupo, saiu o Natal, levamos a televisão, na época foi até o TV Animal, Jota, maravilhoso, chique. foi o primeiro a cobrir a gente lá. A gente fez parceria com o o Basquete Natalino, que fazia arrecadação de alimentos naquela época. A gente fez. Foram 13 influenciadoras pequenas. Nossa. Nós fizemos o Natal. E aí foi onde foi o boom. Todo mundo queria saber o que era o Natal. E no decorrer dessa organização, nós criamos a união. Porque na conversa, dentro dos grupos para organizar, uma começava a falar assim, o que você faz quando você vai fazer isso? Aí eu peguei e reuni as meninas, porque eu tinha separado algumas delas para poder me ajudar na organização. Eu falei, gente, por que a gente não continua esse movimento? Né? As meninas estão ali conversando, a gente começa a dar capacitação para elas, a gente começa a criar palestras, levar essas coisas. E aí foi onde a gente começou a trilhar. E aí a gente desenhou a união, e a gente criou. E aí foi esse movimento. Foi justamente porque a gente era excluída. Mas é porque, tipo assim, a gente era muito... Até hoje, as meninas, as pequenas influenciadoras são excluídas. Eu tenho uma empresa de capacitação de influenciadores. As pessoas, quando precisam de influenciadores, vêm até mim, mas eles incluem as outras influenciadoras nos eventos, nos movimentos, e não me chamam. Olha Por que será? É porque eu sou diversa, porque eu sou uma mulher negra, entendeu? Eles vêm, buscam comigo várias pessoas. Eu já fiz lista para todo mundo, para várias pessoas aí de marca. Uma última aí, uma grande loja internacional que inaugurou no... Como é que fala? No Center Shopping, vieram me pedir a lista de influenciadores. Eu dei a lista de influenciadores, chamou todo mundo e eu não fui convidada. Olha. Então, assim, eu passo vários nomes. Todo mundo que chega lá e fala assim, Alessandra, eu preciso de uma lista, porque hoje a União não tem um cast. A gente começou trabalhando com o cast, porque a gente é uma agência, a gente pode... a agência da União não está funcionando, a gente só é como empresa de capacitação, mas eu tenho lista de influenciadores. Se você falar assim, eu preciso de um nicho assim, 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 Você eu faço. Sim. Eu não tenho cash, mas eu sei onde pegar, eu sei quem é que eu É que você sabe o que a pessoa está fazendo, né? E quem indicar, né? Mas aí aí eu fico vendo e falo assim, então, tá. Beleza. Mas assim, Alessandra, no gancho que você falou, aqui em Uberlândia ainda assim tem um grupo fechado, não só... Eu não me considero grande, né? Mas com as maiores tem um nicho mais fechado. Não, o que você considera grande? Sei lá, número de seguidor, talvez. Hoje isso não influencia nada, Não. né? O que eu considero grande hoje, aqui dentro dessa cidade, que a gente pode dizer que são pessoas que despontaram no cenário nacional, as únicas que despontaram no cenário nacional hoje como influenciadoras é Tássia Naves e Patrícia Bonaldi. Sim. Todas as outras estão micro. Caminhando para... isso. E dentro do cenário nacional de influenciadores, todas as outras são micros. E temos as nano-influenciadoras, que são abaixo de 10 mil. Sim.
mas ninguém aqui é estourado. Porque tem a maioria também que nós sabemos, vou criar polêmica Ai, aqui. Jesus, adoro. Compra seguidor? A maioria das nossas estão robotizando e comprando seguidor direto, Sim. cara. Tem gente que saiu de 126 para 500 mil, assim... Voando, ó. Existem empresas especializadas em Pra fazer o isso. seguinte, você faz um vídeo, eu vou indicar aqui como é que está funcionando dentro do mercado. Aí, ó, gente. Você faz um vídeo para poder dizer com sintoma de viralizar ele, entendeu? E aí a empresa que está lá, que é um robô que tem os seguidores, naquele vídeo, quando ele sobe, ele já traz, aí a pessoa já paga para comentar, para poder dar o clique e trazer seguidores. Só que esses seguidores são comprados. É pelo robô, é pelo Mas robô. aí não compensa, porque não vai Não, comprar o produto que você só- está só oferecendo. vai Deixa eu aumentar te lá. falar, meu bem, compensa, porque a maioria hoje está fazendo isso. Ai, Por isso que Jesus. hoje a temática de você falar que você tem seguidores, milhões de seguidores, é reflexo de grande potência, não é nada. Big Brother mesmo, cara. Você acha que aquela mulher que... A menina, a Aline, vou criar outra polêmica aqui. Ela não conseguiu manter ninguém dela depois que ela saiu do Big Brother. Ninguém. Todo mundo que ela pediu para sair, para poder sair, não saiu. Todo mundo para ficar na casa saiu. A mulher está com 2 milhões e 100 de seguidores. De uma semana para o outro. Beleza, a maioria tem muita futilidade ali. Mas é o meu trabalho, cara, é ficar olhando ali. Eu fui observar. De um dia para o outro, caiu assim, ó, milhões de seguidores. E ela não tinha feito nada. Ela não tinha feito um vídeo, ela não tinha feito uma Não foi collab, cancelada. não tinha aparecido na televisão, tinha nada. De repente, Do nada. é do nada? Nem estava sendo falada na casa. Então, tudo hoje, então, Lídia, hoje o que diferencia um bom influenciador é o trabalho que ele faz. Sim. É aquilo que ele entrega de conteúdo. Então, você que quer ser influenciador, você tem 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, se você quiser começar a fazer conteúdo de qualidade dentro do nicho que você faz, faça. Porque vai ter alguém, com certeza, que vai ver isso e vai poder fazer uma marca que vai ser boa. É e eu vou verdade. estar ali crivando você como um bom influenciador. Tanto que quem me pede lista, eu mando às vezes, mas essa daqui, eu falei, pode fazer que dá engajamento. E todo mundo que me pede ganha, tem retorno. Muito bom mesmo. Qual o propósito que conecta todos os seus eventos? Você fala das mulheres? De De todos? todos, Qual o são propósito? todos, isso. Simplesmente poder saber que eu estou ajudando essas pessoas a poderem, principalmente as mulheres, né? Porque eu estou muito ligada às mulheres, Sim. às mulheres negras, às mulheres empreendedoras. O grande propósito é saber que a gente está podendo ajudando elas a poder gerar renda, para elas poderem crescer o negócio delas, para elas crescerem os sonhos delas, para que elas possam evoluir, para poder realizar e poder falar assim, eu consegui. Não, e é engraçado você falar isso, porque você ajuda e ninguém te ajudou. Você que foi atrás para se tornar a Alessandra de hoje. Mas é porque o mundo ainda precisa mudar muito. É, muito mesmo. Muitas pessoas, assim, nossa, hoje eu tô reveladora aqui, Tá. né? Né, A de mim, a Alessandra não pode falar, porque o primeiro evento que ela fez da União eu estava presente. Não, eu falo assim, eu tô reveladora nesse ponto, assim, de poder, desses pensamentos, assim, da gente poder falar, né, de tudo isso que está acontecendo. Mas eu sempre tive que ir em busca. Sim. Nunca me veio nada na mão. Né? E meu pai falava muito isso, assim. Ele às vezes chorava, quando às vezes falava muito assim, quando eu estava no meio corporativo, que eu buscava, às vezes eu levava propostas, aquela coisa toda, de acontecimentos. Uma vez eu tive que sair de uma empresa que eu trabalhava, numa grande empresa, porque eu estava vendo umas coisas acontecendo, uns roubos acontecendo e tudo. E na época eu e meu gerente, eu estava correndo riscos, porque eu sabia de umas coisas que estavam acontecendo e tudo. E meu pai falou assim, nossa, se fosse qualquer outra pessoa, aproveitava disso para poder vencer. Você sai disso, né? E aí você não consegue evoluir, porque as pessoas estão sempre querendo te prejudicar. Toda vez que eu me destaco, Gi, vem sempre uma pontada nas costas. Sim. Mas então eu sempre tive que galgar. Então eu vou continuar galgando Que e bom, vou continuar que ajudando, mesmo. porque eu fico muito feliz.
Muito de ver. Imagino. Não quero que ninguém assim fique falando assim. Ai, foi a Alessandra que me ajudou. Ai, tem muita gente que eu ajudei e hoje fala que outra pessoa ajudou ela, mas eu não quero que me fale que eu que ajudei. Eu fico feliz só de ver a pessoa. Não, e você falando agora Feliz. de tá falando as coisas, né? É bom que as pessoas conhecem você como forte, como grande e também conhecem seu passado, o que você passou para chegar até aqui. Mas esse processo meu de autoconhecimento e de me aceitar da minha autoestima me dá o direito de poder falar que hoje eu sou uma mulher, cara, foda. Foda, tá certinha. É verdade. Tá certinha. Entendeu? E eu busquei isso aqui. Eu busquei ser quem eu sou, Alessandra, hoje. Né? Então, assim, estou galgando todos os dias. Todo dia, quando eu acordo, eu estou ali galgando. Hoje eu amanheci já pensando nos 2 projetos que eu tenho que pôr em prática. Uma menina a Isa até já me ligou, Alessandra, e eu falei, calma, Isa, calma, que vai sair. Então, tipo assim, tem sempre. Vai ser sempre assim. É verdade. A Até o vida é mundo assim, mudar, cheia de desafios, A né? vida é cheia de desafios. Alessandra, você foi convidada para um dos maiores eventos, que é São Paulo Fashion Week. Como foi para você receber esse convite? Que é para poucos. Cara, eu nem acreditei. Eu chorava, quando eu recebi a ligação, eu chorava, eu gritava, meu pai falou assim, meu pai achou que eu estava passando mal, de tanto que eu chorava, porque eu gosto tanto de moda, eu seguia aquela coisa toda. E quando a Dani mais o Silvério me ligaram, né? Ela tinha feito, falou, porque eu entrei assim, eu não sabia, eu falei, gente, nunca vão me chamar, porque eu estou em Minas Gerais, eles vão escolher uma pessoa que está lá em São Paulo, né? Então, e quando saiu o meu nome lá, eu falei assim, o quê? Eu falei, não acredito. E eu tinha 2 dias para arrumar tudo para poder ir. E meu pai virou para mim e falou assim, você vai. Arruma que você vai. A gente não pode ter o que tem, você vai. E eu arrumei tudo. Mas foi uma sensação assim, Lídia, de... Quando eu estava lá, que eu sentada lá no meio de pessoas que eu me identifico, que são inspiração para mim, para poder continuar, de ver, né? Foi muito legal. E de ver... E outra coisa, sempre falam que a gente nunca faz sucesso na terra da gente, né? Sim. Eu tive o prazer de poder conhecer as minhas referências, as mulheres que eu me identifico, delas me verem lá e me chamarem Alessandra, né? Porque a maioria me conhece por Alessandra, nem todos me chamam de Lelê, né? Mas Alessandra, você aqui, eu na fila para entrar pro desfile, cara, eu lá toda... De repente eu vejo de costas assim, Débora Fernandes, uma das referências de moda plus size no país, me falando assim, Alessandra, você aqui, cara, isso não tem preço, não tem preço. Você sentar do lado da mãe da Rita Carreira, uma das maiores modelos plus size do Brasil, que hoje participa da Semana de Moda de Paris, de Milão. A Mames Poderosa chegar para mim e falar assim, nossa, Alessandra, a Rita, sabe? Pegar a timeline lá, que ela está lá para desfilar pela Maria Bidu e virar para mim e falar assim, que bom que você está aqui. É muito gratificante, né? E reconhecimento. Demais. Conectar mais de 70 mulheres negras não é pouco. Qual é a força por trás da conexão melanina? É uma determinação de provar de que todos nós somos iguais. Porque um outro sonho, como eu tinha o sonho da moda, que eu falei para vocês aqui, de fazer um evento de moda, eu tinha um sonho também de fazer algo pelas mulheres negras. Porque eu também sempre sofri muito preconceito com relação a ser uma mulher negra, né? Porque todo mundo fala para mim que eu não sou negra. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, né, gente? Primeiro que não existe, né, morena, não existe, Sim. né? Existe o branco, o preto e o amarelo. Isso. O resto é mistura. E mistura é miscigenação. E miscigenação, a gente já sabe que é, querendo ou não, é vindo das raças. E a Conexão Melanina, o prêmio Mulheres Negras que Movem a Terra, foi justamente porque eu também estava me sentindo que eu tinha que fazer alguma coisa para as mulheres negras. Sim. E eu queria fazer porque, às vezes, a gente pensa que as mulheres negras não, né, assim, estão sempre... A gente fez até uma live esses dias, que elas estão sempre nos quartinhos dos fundos. Sim. Servindo somente como empregadas domésticas, como serviçais, né? E tem muita mulher negra e potente, doutora, com mestrado,
com empresas maravilhosas, liderando, apesar de que muita gente, inclusive o presidente, acha que a gente não tem mulheres negras para liderar esse país, né, ou mulheres. E o Mulheres Negras que Movem a Terra aproveitou isso. Aí foi no dia 25, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Por isso que todas são reconhecidas, não só mulheres retintas são reconhecidas, mas todas as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas também são homenageadas. Eu falei, não, vou fazer. E a gente fez para simplesmente 7 mulheres. Na época eu não consegui, porque o meu trabalho com as mulheres negras eu não coloquei dentro do padrão da União, só depois no terceiro agora. Eu fazia por eu, Alessandra Fabiani. E aí foi onde eu fiz, né? E essa conexão é justamente para poder mostrar que todos nós somos iguais e que existe muita mulher potente que está aí, que está galgando. A gente já homenageou, são histórias. Se você for pegar as homenageadas e entender as histórias dela, eu faço questão de fazer um resumo e, na premiação, contar esse resumo das histórias delas e ver essas mulheres inspirando outras mulheres, ver elas buscando os caminhos delas como empreendedoras. Cara, você fica admirada. A gente faz café com melanina todo mês e eu fico cada vez mais admirada de conviver com essas mulheres. Eu tenho um prazer enorme de estar junto com as minhas juntas, galgando o nosso espaço. Não, e eu vejo sempre seus stories, né? E fico apaixonada por aqueles eventos que você faz, todas juntas, grandes. Eu encontrei com a Camila, eu tô aqui rindo, que eu lembrei, encontrei com a Camila, eu falei assim, Camila, nossa, você não foi no evento da Alessandra, eu queria ter ido, mas eu não sei o que eu estava fazendo, acho que eu estava machucada. Ela falou assim, mas você ia fazer o que lá? Mas ele é aberto, não. O Conexão Melanina ele é para as mulheres negras, mas quem quiser ir pode ficar à vontade. Eu falo que eu sou morena, porque meu pai é negro, né? E a então gente briga comigo. Então você vai mudar isso agora. Se seu pai é negro e sua mãe é branca, você é miscigenada, entendeu? Você tem as miscigenações. Então, e isso que você fala, assim, que meu pai é negro, se torna, dependendo do jeito que é falado, às vezes as pessoas pensam que até é preconceito. Ai, Deus me livre. Entendeu? Então, se você tem dentro da sua família a raça negra, então você não significa... E a gente não tem esse negócio de preconceito que no nosso café só vai mulher negra. Não. Nosso café é o café com melanina. Uhum. Tem melanina aí? Vamos embora. Eu e a Gina queria isso. Né? A gente pode... Eu divulgo no meu perfil pessoal e no perfil... Eu mandei pra eu divulgo, porque ele é aberto. Ele é aberto. É isso aí. Não é para ser todas iguais? Todas iguais. Então, é verdade, eu me considero, sei porque lá. Porque as brancas não querem a gente nos cafés delas de mesa posta, mas nós queremos vocês todas nos nossos cafés com melanina. Eu, pelo menos, faço café de mesa posta. Não estou fazendo nada. É porque a Alessandra agora também está um pouquinho mais jogando umas tiradinhas. Não, mas tá certo. O evento Bora em São Paulo é mais que um evento. Como ele reafirma o seu propósito? Ele reafirma o meu propósito porque é um evento totalmente feito para as mulheres. O evento Bora da Ju Ferraz é um evento totalmente ligado para todas as mulheres com relação ao corpo livre, a temáticas ligadas às mulheres. Tudo que a Ju faz nesse dia é realmente exaltar, levar a informação, né? Fazer com que a gente possa entender o tão quanto nós somos importantes. Sim. E é uma outra pessoa que veio para a minha vida que eu não tenho nem como palavras dizer o que eu falar sobre Ju Ferraz. E quando eu fiquei sabendo do evento Bora e que eu entrei em contato com ela, porque eu sou dessas, eu vou lá nas DM, vou conversando, a gente virou amiga de conversar nas DM. Bom. Ela virou para mim e falou assim, você é minha convidada, porque o evento Bora é um evento, né, em São Paulo, todos os eventos são pagos, todos são feitos dessa forma. Você é minha convidada. E se você quiser montar um squad para poder trazer, todas serão bem-vindas. Eu já fiz parte. Nossa, que bom. E então é assim, ele reafirma meu propósito, porque é isso. E aí todo ano, esse ano nós vamos para o 3º ano, se Deus quiser, estarei vamos levar. Lá. Todas têm um privilégio. E você que foi, você viu, nós somos a única que temos um squad. E a gente chega. No primeiro ano que a gente chega lá, que a gente chegou, as meninas ficaram admiradas de tanto de ver a equipe da Ju tratando as meninas super bem, bom, né? Cuidando de cada uma delas. Assim, nesse ano o evento teve uma proporção muito grande. Saiu de 1.000 para 2.000 mulheres, foi muita coisa, você viu, né? Quase 2 andares, todo tomado de mulheres, de assuntos, de pautas, de talks,
de palestras, de encontro para poder exaltar as mulheres, o corpo livre, a autoaceitação, né? Então enquanto a Ju me permitir, eu tô indo lá com o meu Eu squat. tive o prazer de conversar com ela, conhecer. Eu nunca recebi um abraço tão gostoso igual eu recebi dela. Tipo assim, ela perguntou até de onde eu era. De onde você veio? Então, tipo assim, a pessoa tem interesse por você. Não é só mais um número ali. Ela faz questão. E eu achei que, assim, é uma pessoa muito grande. Ela é muito grande. Nossa, ela é simplesmente uma das 5 mulheres mais poderosas no ramo de eventos do país, né? Ela é sócia do José Vitor Oliva, faz camarote número 1. Inclusive, hoje ela está para Chicago, vai fazer lá com a agência da Holding, vários eventos em Chicago. Então, assim, é uma mulher poderosa e eu tenho, assim... Não pelo poder, mas eu tenho muita satisfação de dizer que eu sou amiga de Ju Ferraz pela mulher que ela é, por toda a representatividade que ela tem hoje no nosso país. Bom demais. O que te move a estar na linha de frente da moda e da luta racial dentro da OAB? A Comissão do Direito da Moda veio justamente para selar juntamente essa minha vontade de fazer moda, né? Inclusive, a OAB foi a primeira parceira de verdade que falou assim, ó, eu acredito na Alessandra Fabiani, através da Stephanie Barros e da Laine, que eram presidente e vice da Comissão do Direito da Moda. Elas me ajudaram a fazer o evento, né? A OAB foi apoiadora do evento do União Fashion Day. Foi a primeira grande instituição mesmo que apostou. E estar lá dentro, né, é poder realmente aprender. Né? A gente aprendeu durante esses 2 anos da gestão da Stephanie a entender sobre fashion law. Eu aprendi muito, a gente trouxe muita gama com relação a essas questões da moda. Esse ano agora eu já estou participando da equipe da comissão também de desigualdade racial e dentro do empreendedorismo também. Porque a OAB é uma instituição realmente muito necessária, né, para a gente poder, dentro de todos os assuntos ligados, né, à nossa cidade, ao nosso país, e poder estar fazendo parte dessas comissões é engrandecedor, né, poder estar dividindo ali com pessoas, com os nossos advogados, com as pessoas especialistas. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela OAB, pelo ter sido a minha primeira apoiadora. Então, eles podem contar comigo sempre. E ainda mais dentro de um dos segmentos que eu mais gosto, que é a questão da moda, né? Muito bom, né? Maravilhoso. Alessandra, você vive inovando e surpreendendo sempre. Tem alguma novidade que você pode contar pra gente? Bom, eu já dei o spoiler do União Fashion Day, né? Mas vem aí uma coisa... O que eu posso falar, gente? Se eu disser, eu vou entregar. Mas vem uma... Mas conta. A gente vai fazer um grande evento esse ano. Um grande evento. Se Deus quiser. Tudo está correndo. Eu já fico ansiosa. Você sabe que eu tô com a roupa de ir, né? O look nunca falta. Ela sabe, eu tenho a roupa para ir. Se o último União Fashion Day a gente teve mais de 150 pessoas, se o Meetup a gente já levou mais de 150 pessoas, eu quero fazer um evento grande. Olha. Amém. E assim, eu fico feliz, porque que o Uberlândia precisa, a gente é tão carente desses eventos. É tão carente. A gente precisa ir para fora para... Verdade. E ainda tem o Bora também, né? Que a gente, esse ano, quem sabe, a gente não leva umas 100 mulheres pro Bora esse ano. Olha... 100 mulheres? Que isso, hein? Que isso, eu tô entre as 99. Não falei nada. Estou dentro dessa lista? Uai, quem quiser ir pro Bora é só falar. Olha! E a gente faz o grupo para poder ir. A gente... Só a Ju liberar. Quem quiser, não, gente, a gente vai fazer uma avaliação. Pequena, mas vamos. E o nosso patrocinador oficial é a Max Wi-Fi. Internet a partir de R$ 23,90. Internet rápida e estável. O que é Deus para você? Deus é o ar que eu respiro. É um mover todos os dias. É poder enxergar, é poder andar, é poder ouvir meu coração. É me entender como eu sou. Por saber que, durante muitos anos, eu neguei o amor que ele tinha por mim, não dessa forma, mas de não me aceitar. Hoje eu sei o tão quanto Deus é incondicionalmente amor.
Então, Deus é verdadeiramente amor. O meu amor maior. Muito bom. Alessandra, para finalizar, como você está vendo a situação da diversidade, a inclusão no país e em Uberlândia? Você acredita que essa pauta está sendo representada? Falta muito, né? Falta muito, mas muito mesmo essa pauta começar a ser bem tratada aqui dentro da nossa cidade, né? A gente viu aí passando por esses movimentos aí que em outros países a diversidade sendo excluída, né, das empresas, dos grandes locais com relação e as pessoas querendo transferir isso aqui para o nosso país. A gente tem que entender que aqui é o nosso país, a gente não tem que ficar visando o que o outro país faz em cima do nosso. A gente é um país hoje com mais de 56% da população considerada negra, né? A gente precisa dessa diversidade, das pessoas entenderem que nós somos, todo mundo somos iguais. As empresas precisam entender que temos que precisar de igualdade na hora das contratações, né, de incluir as pessoas diversas, de incluir as pessoas de raça, com deficiência, né, as pessoas do grupo do LGBTQIA+, porque todo mundo merece estar aqui e viver aqui. A gente ainda vê muitos lugares, eu mesmo sou prova disso, quantos eventos, quantos lugares, às vezes, que não me chamam, que não me convidam, ou quando eu chego nos lugares, ou a gente vai fazer o Conexão Melanina mesmo, a gente entra nos cafés, nos lugares, as mulheres, né, que se dizem, né, privilegiadas ou de padrão, que eles falam, olhando para a gente de cima e embaixo, porque está aquele monte de mulher negra junto. É porque tem muita mulher negra linda, maravilhosa, poderosa, com mais dinheiro que você, às vezes, e que não vai ali só para fazer fita, tomar só um copo de água e eu vou falar. E comer um bolinho, não. Ela vai ali porque ela tem... Então, assim, a diversidade precisa... As pessoas precisam realmente entender que diversidade ela é necessária. E Uberlândia precisa olhar isso com muito carinho, porque tem muita gente precisando trabalhar e não está trabalhando porque o povo olha com cara torcida, realmente porque a pessoa é diversa, porque a pessoa não está sendo incluída. Então, assim, e esse ano eu quero trabalhar muito afinco com relação a essa questão mesmo da diversidade e inclusão para todos. E a Laila representa bastante. A Laila é uma menina que está despontando no cenário nacional. Foi né? até Ela embora. saiu daqui de Uberlândia, apostou na carreira, porque a gente tem que apostar. Né? Ela foi para São Paulo e agora com a Preta Metida, toda vez que eu tenho oportunidade de falar com ela, eu falo, cara, virou marca, você conhece? Eu acredito demais nela e ela está conseguindo com o esforço dela sozinha. Eu já estou vendo ela fazendo grandes eventos, já grandes marcas com ela. Isso é prova de que você que quer fazer diferente, você pode fazer. É só você querer. Né? A gente que dita o nosso futuro, a gente que dita aonde a gente quer chegar, aonde a gente quer. Não é ninguém, é só a gente mesmo. Alessandra, aonde te encontramos? Nas redes sociais, né? Lá no Instagram, no @Alessandra_Fabiani. O I do Fabiani é com Y no final E. Através do @ da União das Influências Empreendedoras, só que o @ é só a União das Influencers. E agora a gente tem também o Conexão Melanina, @Conexão Melanina. Então, lá na minha bio tem todos os meus contatos, principalmente no meu pessoal, tem um contato que você consegue falar comigo direto no WhatsApp. E por aí, eu estou sempre por aí, em todos os lugares. Você, às vezes, pode me encontrar na rua, em qualquer lugar, que eu estou disponível para poder ajudar e poder contactar com todo mundo que queira conversar e fazer uma parceria. Né? A parceria é ótima. Adoramos. Um projeto. Alessandra, agora conta pra gente. Você voltaria ao Uai Conta Aí? Gente, claro, eu amei estar aqui com vocês, amei as perguntas, foi um dos podcasts que eu fiz, assim, super diferente, porque a gente falou mais de mim, né? Acho que teve uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouco da história da Alessandra antes de tudo isso acontecer, porque quando a gente vai em alguns lugares, todo mundo quer falar muito sobre a União, sobre os projetos, e eu tive a oportunidade de contar coisas que eu nunca contei. E a gente ficou encantada, porque eu não sabia. Entendeu? Eu quando você me mandou, eu falei, gente, eu tô encantada. Por isso que eu já pus um turbilhão Alessandra Fabiani. Mas o meu propósito da Gia aqui é dar voz para as pessoas contarem a sua história. Porque todo mundo vê o por trás. A gente quer trazer o de antes para as pessoas entenderem o porquê da pessoa estar ali. Porque realmente
A Gia até falou também, e no decorrer da nossa conversa aqui, a gente consegue entender um pouquinho, até eu mesmo, de poder identificar, porque a primeira pessoa que me ouve sou eu mesma, né? Sim. De entender de tudo que eu passei hoje, querendo ou não, é uma sequência de quem eu já fui. Isso. Né? Exatamente. Independente da não aceitação das outras coisas, mas hoje eu tiro frutos de tudo de quem eu fui. Isso. E vocês conseguiram fazer isso de uma forma assim, eu tô até emocionada de me sentir assim, realmente, hoje eu me despi, né, da Alessandra Fabiani, a influenciadora, e fui simplesmente a Lelê, a Alessandra, que poucas pessoas conhecem. Né, que é só quem convive comigo mesmo que sabe. Então, muito obrigada pelo gente carinho. que agradece. Gosto demais de você, Lídia. A gente está começando agora a conviver, Sim. né, Gi? Muito obrigada pelo carinho, por tudo. E contem comigo. Toda vez que quiser, é só me chamar que eu estou aqui. O povo vai cansar de me ver aqui. Que Temos bom, história né? para Que bom sempre. que temos ela aqui. Nosso patrocinador Max Wi-Fi, internet rápida, estável e acessível. Episódios todos os sábados. Até breve. Uai, conta aí!